Jesus Cristo, Krishna, Rama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Ineu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom dia, gente. Estamos aqui hoje para mais uma vez fazer a nossa live de sábado, falar um pouquinho sobre a mentira, né? Sobre a mentira, sobre a nossa conexão com Deus. Sobre todas essas coisas que acabam acontecendo no nosso dia a dia e muitas das vezes pode passar despercebido. Então, antes de começar, já vou dizer para vocês compartilharem com as pessoas que vocês amam, né? Com as pessoas que vocês sentirem de compartilhar isso. Depois vai para o YouTube também. Então, quem puder seguir a página, lá tem bastante coisa legal para ser visto, para a gente refletir. Então, a Ana vai ler um pouquinho, né, Ana? Isso, é assim. Partindo do princípio que a gente está procurando se conectar com Deus e fazer da nossa casa, né, do nosso interior, uma boa morada para Deus, como que a gente faz isso? Como que a gente cuida da nossa casa? Como que a gente se cuida, se melhora? Através dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos. E eu estava pensando sobre isso essa semana, que às vezes a gente sabe o que fazer e como fazer, mas não consegue colocar em prática imediatamente quando as coisas acontecem, porque a vida, 99% da nossa vida acontece de forma surpreendente, é tudo uma surpresa. Quando você sai de casa, ou até quando você está em casa, você nunca sabe o que realmente vai acontecer. Você faz uma programação do seu dia e pouco da sua programação você consegue cumprir. Por quê? Porque começam a acontecer os estímulos. O mundo está vivo, né? O mundo não está esperando a gente fazer o que a gente quer fazer. O mundo simplesmente está acontecendo e a gente vai, igual quando a gente é criança e a gente vai entrar na corda pulando. Você tem que achar um momento de você pular na corda sem ela parar. Porque se você parar a corda, você provavelmente vai levar uma cordada no pé, né? Você vai interromper aquele processo. Então a gente precisa sempre achar uma hora que a gente possa estar pronto para embarcar nas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia. E como que a gente aplica tudo isso que a gente quer aplicar no dia a dia? Para mim, né? Para mim pessoalmente, eu preciso muito da repetição, né? Até eu estava pensando ontem em falar sobre a mentira, porque foi muito interessante que o doutor, o alemão, na época em que ele começou a fazer palestras para a gente, ele ficou mais de um ano falando do mesmo assunto em todas as palestras. Teve muita gente que se encheu, que achou isso monótono, mas depois eu fui entender que para a gente incorporar certas coisas no nosso comportamento, sem ter que pensar, né, a hora que alguém te fecha no trânsito, o que o nosso comportamento velho faz? Já solta um xingão, nem que não seja para a pessoa, mas já solta um xingão imediato. Então, o que você precisa ter para você mudar esse comportamento que está tão calcificado dentro da tua personalidade? Você precisa de uma informação forte, repetitiva, que também vá tomando lugar dessa outra informação que você tem. Uma coisa que se torne tão forte que ela chegue antes da reação acontecer. Ou então, no momento em que ela vai acontecer, você fala, opa, não precisa ser desse jeito, eu posso mudar isso. Então, para ela ser rápida, ela precisa estar grande dentro da gente. Para ela estar grande, a gente precisa martelar. O que a gente faz quando a gente tem prova? A gente repete a informação que o professor passou.
Se a prova é de matemática, a gente refaz os exercícios. Se a prova é de história, a gente lê, ou decora, né? Então, o que a gente faz para aprender alguma coisa? A gente repete. Para o cérebro incorporar aquilo como uma coisa normal, natural, sem você ter que pensar e se preparar. Eu não tenho tempo de me preparar para quando alguém me fecha no trânsito. Eu não tenho tempo de me preparar para quando eu me queimo, eu tropeço, ou quando acontece algum revés na minha vida, né? Muito poucas vezes eu tenho tempo de respirar fundo e pensar o que eu vou fazer. Então, para que eu esteja preparado, para que essas pequenas armadilhas do dia a dia não tire da minha paz que eu quero ter, porque para Deus morar dentro de mim eu preciso ter paz, Ele só mora onde tem paz. Eu preciso da repetição. Então, com base nessa linha de raciocínio, a Rê também teve uma intuição, e foi mostrado para ela num livro aqui do Yogananda, que fala muito sobre comportamento, né? Tá certo que a gente sabe tudo isso que nós vamos falar aqui, mas às vezes você escuta o mesmo assunto de diversas vezes e uma frase é importante para você. Às vezes a gente faz um curso de um assunto que a gente até já sabe, mas às vezes abordado de uma outra forma, aquilo tem um outro significado. Então, a gente vai falar um pouco hoje, o tema aqui, né? Eu voltei para o começo do capítulo, que eu achei extremamente interessante, que é desenvolvendo uma personalidade harmoniosa. Nada mais indicado para fazer morada de Deus dentro de nós do que a gente conseguir desenvolver uma personalidade harmoniosa, ser feliz, né? E daí tá aberto para todo mundo, né? Eu pedi para Simone me ajudar aqui, para a Rê também quando puder, e para todo mundo que quiser vir aqui, né? A gente tem a limitação aqui do celular, então se não quiser aparecer, fica ali, a gente dá o microfone. Eu acho que é um bate-papo. Eu não vim aqui para cravar uma opinião na pedra, né? Inclusive eu vou usar as palavras do nosso querido Yogananda, e a gente vai dar o nosso melhor dentro daquilo que a gente acha que é legal. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, eu acho super legal ouvir vários pontos de vista, que às vezes a pessoa pensa uma coisa que eu ainda não pensei sobre aquilo. Ou a pessoa tem alguma experiência também, né, relacionado, alguma coisa que, como a Ana disse, né, foi uma repetição durante bastante tempo, né? E essa repetição, o que disso que você incorporou na sua vida e o que você conseguiu mudar a partir dessa informação? Legal, como era antes, como ficou depois, e perceber assim, porque às vezes a gente não para pensar no nosso comportamento, né? E aí quando você para e olha, você percebe que às vezes de passo em passo a gente vai conseguindo incorporar como hábito realmente. Você já não xinga mais quando alguém te fecha no trânsito, né? Ou quando, sei lá, acontece alguma coisa repentina que a sua primeira ação seria espernear, né, fazer uma birra, você começa a agir diferente, né? Então, se alguém tiver alguma coisa para compartilhar, tanto aqui quanto quem estiver assistindo pelo Facebook, estejam todos à vontade. Vamos lá então. Desenvolvendo uma personalidade harmoniosa. Seja genuinamente amistoso quando estiver com os outros. Nunca seja rabugento. Aqui já dá uns 10 dias de conversa, não é? Você não precisa gargalhar como uma hiena, mas também não fique de cara fechada. Simplesmente sorria, seja amável e gentil. Contudo, sorrir exteriormente quando na verdade sente raiva ou mágoa interiormente é hipocrisia. Se quiser ser digno de estima, seja sincero. A sinceridade é uma qualidade da alma que Deus deu a todo ser humano, mas nem todos a manifestam.
Acima de tudo, seja humilde. Mesmo que tenha admirável força interior, não oprima os demais com sua natureza forte. Seja calmo e tenha consideração com eles. Essa é a maneira de desenvolver o magnetismo que fará com que gostem de você. Pronto, acabou a palestra. Tchau, gente. Até semana Já que a vem. fórmula está aqui, gente. Se a gente ler isso aqui e colocar isso aqui em prática, tá tudo certo. As duas palavras que mais me chamaram a atenção aí são: não seja rabugento e seja humilde, né? Porque eu acho que quando você é humilde, você não é rabugento, né? Sim. Do meu ponto de vista, pelo menos eu enxergo muito disso. E essa humildade, que eu acho que vem assim, por exemplo, da minha concepção. Vou citar uma situação minha, né? Durante a semana, às vezes, estou lá no meu trabalho, tenho que responder a mesma coisa. Até essa parte de você responder a mesma coisa para várias pessoas diferentes, né? Beleza. Mas às vezes você tem que responder a mesma coisa para a mesma pessoa 20 vezes, sabe? E eu não estou exagerando, gente. É 20 vezes mesmo. E aí que vem a questão também de você ter a humildade de pensar assim: eu sei, eu aprendi. Ninguém é obrigado a saber e aprender na mesma velocidade que eu, né? Muito bem. E aí que vem, nem sempre eu consigo não ser rabugenta, certo? Porque lá pela 5ª vez, não é nem a 10ª, mas lá pela 5ª vez você já olha e fala: nossa, de novo, né? Aí você respira fundo e vai. Aí quando você chega na 10ª, você já não liga mais, né? Mas é uma linha ali muito tênue, né? De você não ser rabugento com o outro, de você entender, de você ter essa humildade, né? De, opa, não é bem assim, né? E eu acho que desde as pequenas coisas, né? Do seu dia a dia, que você vai conseguindo mudar, porque se você começar a ser rabugento já ali na 2ª oportunidade, ou na 1ª que seja, você vai carregar isso pro resto do dia, né? Sim. Pro resto do dia, e se você não tomar cuidado, vai virando uma bola de neve, né? Porque vai atraindo, né, Ana? Tudo assim. Exatamente, você vai acumulando. Eu sempre procuro pensar o seguinte: você recebe todo mundo, mas todo mundo vai uma vez, né? Quando eu dava aula, eu pensava muito isso. Às 8 da manhã, eu estava sem dor nos pés, com a voz boa. Quando chegava na turma das 7h30 da noite, que acabava às 9, que eu já tinha passado o dia inteiro falando que os meus pés estavam doendo, que a minha voz estava falhando e que a minha paciência já tinha acabado, eu já estava num nível negativo, eu tinha vontade, né, assim, chegar dizendo verdades, né? Mas daí eu pensava, eu falava: não, eles acabaram de chegar e eles têm o direito de ter o melhor de mim, assim como a primeira turma das 8 da manhã também teve o meu melhor, que eu estava fresca, que eu estava descansada. Então eles acabaram de chegar, eles não têm culpa se eu assumir um compromisso que me cansa, que me, né? Isso não é problema do outro. Então você se colocar no lugar do outro é uma boa técnica. Você fala: e se fosse eu que estivesse chegando? Eu não sei o que aconteceu com a Simone, eu não tenho culpa se ela repetiu 20 vezes, né? Sim. Para uma pessoa só ou para 10 pessoas. Eu não tenho culpa, eu só preciso da informação. Sim. E eu tenho o meu tempo de absorver essa informação, né? Se você pensar, por exemplo, acho que a Madalena me falou isso agora. Se você pensar, quando você repetir 20 vezes para uma pessoa só, que cada vez que você está repetindo, você está falando com uma pessoa diferente, isso vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve, com certeza. Então, é uma forma de você comungar com o outro, né? E fazer do seu dia mais feliz. Sim. Né? Porque aquele é o teu trabalho, você aceitou. Não é? É uma escolha. É uma minha. escolha, você Eu tem a acho escolha que- de não fazer mais isso. E é uma coisa muito importante também a gente ter essa consciência, né? Se você tá ali, é porque você escolheu. A Madalena falou isso semana passada. Em algum momento você escolheu aquilo, né? Então, não tá bom mais, vamos mudar. Mas eu acho que é importante a gente perceber exatamente isso. Como você deixar mais leve e conseguir harmonizar isso na sua vida, né? Para tudo. Para criança que chora, o cachorro que late, para essas coisas repetitivas, que no meu caso é uma coisa que
ainda me incomoda um pouco. Estamos trabalhando, né? Porque estamos aqui para isso, na verdade. Sim, claro. Então, você perceber como que eu consigo melhorar, né? Como que isso vai ser mais leve, como que isso vai ser mais mais leve. prazeroso. Sim. Viver tem que ser prazeroso, né? Nós viemos para cá para a gente viver um monte de experiências e parece que a gente vai se acostumando em aceitar que a vida vai ficando pesada. Por que quando a gente tem 20 anos a vida é tão leve? E até mesmo os jovens que têm responsabilidades financeiras, que às vezes não têm tantas facilidades de... a gente fala, você não paga a conta. Mas não são as contas que deixam a vida da gente pesada, gente. Não é o dinheiro que tira a paz. É a gente que coloca a culpa no dinheiro. O dinheiro é necessário para a gente viver e ele vai ser necessário até o último dia que a gente estiver aqui na Terra. A gente precisa aprender a conviver com ele, a conviver com as condições que a gente tem, né? A gente tem ferramentas para melhorar, a gente pode aceitar em viver com menos. Então, assim, a gente precisa tirar dele esse fardo. Ele está aqui para ser uma ferramenta de vida para a gente, não um fardo, uma coisa que nos escraviza, né? Que nos machuca. Então, assim, eu acho uma coisa muito importante a gente aprender a conviver com o dinheiro de uma forma leve, né? Com pouco ou com muito, porque a gente pensa que quem tem muito tem a vida maravilhosa. Se fosse assim, não existia suicídio de gente que tem dinheiro, não existia ninguém que tem dinheiro que estaria aí nos consultórios psiquiátricos, psicológicos, tratando de depressão. Né? Parece, para quem não tem, parece uma fantasia dizer que você tem tudo na vida, porque a pessoa tem tudo que quer materialmente, né? Ela também perde pai, mãe, né? Tem doenças, ela também tem problemas que o dinheiro não resolve, né? Problemas que o dinheiro resolve, problemas que o dinheiro traz. Sim. Né? Então, assim, todo mundo precisa cuidar do seu comportamento. Todo mundo precisa se cuidar, com dinheiro ou sem dinheiro, né? Já fomos lá para o outro. Com a outra conversa. Mas eu acho que tudo isso tem a ver com o que você falou, né? Da gente preparar internamente, se preparar internamente para que a gente possa ser essa casa de Deus, para que ele se sinta confortável, né? E eu acho que tudo isso que gera alguma desarmonia, algum desajuste, alguma coisa nesse sentido, é válido da gente pensar como que eu estou me relacionando em relação a isso, o que eu tenho feito em relação a isso e como que eu posso melhorar, porque é você que está sentindo, né? Então é sua casa ali que está desorganizada, né? É o seu mundo. É o seu mundo. E tudo que faz parte do seu mundo, eu acho que vale a gente parar, olhar e readequar da melhor forma para que a gente possa levar com mais leveza a vida, de maneira geral. A Madalena sempre fala que os nossos comportamentos são a superfície da profundidade que a gente carrega. Então, se a gente imaginar que dentro da gente tem um ecossistema, tem um mundo que funciona ali dentro, ele tem uma característica própria, né? O teu comportamento é resultado daquilo que você carrega. As pessoas felizes carregam a felicidade com elas e demonstram naturalmente, e assim, né? Todos os tipos de comportamentos, eles estão sendo carregados. As pessoas violentas carregam a violência dentro de si. Elas vibram aquilo. Você não é violento só ali, né? E assim vai. Então, se você imaginar que o comportamento é a superfície, você sempre imagina, por exemplo, quando uma pessoa muito grosseira, você convive com uma pessoa que é muito grosseira. Tenta imaginar o caminho reverso. Da onde aquilo está vindo, tem muito mais. E esse muito mais, quem tá carregando é aquela pessoa. Então você fala, nossa, cara, ao invés de eu ficar brava com isso, eu preciso me solidarizar, porque
ali tem bastante coisa, né, que pena, né, que a pessoa está carregando um fardo tão grande assim, né, aí vai diminuir um pouco a sua ofensa, né. Vamos lá. Não tente dar-se bem com os outros adotando atitudes artificiais. Simplesmente seja afetuoso, sempre pronto para ajudar, e sature-se de comunhão divina. Logo você descobrirá que está se dando bem com os outros em seu ambiente. Aqui acho que ele reforça o fingir estar bem sem estar bem. Atitudes artificiais, né? Eu acho que ninguém tem culpa quando você não está bem, mas você também não precisa despejar o resultado daquilo que você está sentindo no outro, né? Tem dia que a gente não está realmente muito legal, mas a gente pode dividir isso com as pessoas de mais como é que se diz? De mais intimidade, né? Você fala, puxa vida, hoje eu não estou muito bem e tal, e me desculpe, né, se eu não estou 100%, se eu não estou tão risonho quanto eu costumo ser, eu sei que você não tem culpa, mas devagar vai passando, né, me entenda aí por... Os colegas de trabalho mesmo ajudam muito a gente. Sim. A gente pode se ajudar muito quando a gente se compreende. E eu acho que, às vezes, também, respeitar isso da outra pessoa, né? Isso. Eu vi que alguém não está bem. Eu não tenho que ficar ali atormentando a pessoa. Ai, o que você tem? Se a pessoa quiser falar, ela vai falar, né? Respeite o espaço também. Eu percebo, você falou do trabalho, né? No meu trabalho é muito assim. Normalmente eu chego, falo, tal... E aí tem dia que eu chego e eu tô quieta, não tô brava, não tô nada, só quero ficar quieta. E eu vejo que eles respeitam muito isso, sabe? Esse dia, ninguém fica vindo contar historinha ou, sabe? Existe realmente esse respeito. Eu acho que a gente também se respeitar e respeitar o outro é muito importante, porque evita também, como é que eu posso dizer... Eu acho que evita certos atritos desnecessários, né? Porque às vezes eu tô vendo que a pessoa não tá bem, mas eu vou lá, né? Uhum. Qual que é a necessidade disso? Eu acho que a gente pode se pôr à disposição, ó, você tá bem, não tá bem, se quiser conversar, né? Mas deixar o outro livre também, para colocar o que ele te sentir vontade, né? Legal. Vamos lá. No seu relacionamento com os outros, é extremamente necessário reconhecer e apreciar as características que eles esculpiram em si próprios. Se analisar as pessoas com a mente aberta, você as compreenderá melhor e terá mais facilidade em se dar bem com elas. Instantaneamente será capaz de dizer com que tipo de pessoa está tratando e saberá como lidar com ela. Não converse sobre corridas de cavalos com um filósofo, nem de problemas domésticos com um cientista. Descubra o que interessa ao indivíduo e converse com ele sobre isso, não necessariamente sobre o que interessa a você. Isso aqui é muito bacana. Isso aqui eu acho que é uma técnica de inteligência emocional, inclusive utilizada pelos golpistas e pelos bandidos, né? Porque quando você quer se aproximar de alguém, vou dar um exemplo. Aí eu sou muito cara de pau e eu adoro conversar. Eu não me conformo em chegar num lugar onde eu não conheço ninguém, que tem um monte de gente, e eu não consigo conversar com ninguém, porque eu gosto de conversar. Tem que ter alguém ali que pode conversar comigo. Então o que eu faço? Fico quieta, escutando o que as pessoas estão conversando, certo? Aí você vai chegando de manso assim, perto da rodinha que está conversando de coisas que você gosta mais, quando você está num ambiente que tem vários, né? Uma feira ali de conversa, ali. Você vai chegando perto e a tua energia vai conectando com daquelas pessoas. Aí, de repente, numa deixa, você dá risada junto com alguém. Você solta uma palavra. E daí você se torna mais um ouvinte.
Então você passa a fazer parte do grupo que está ouvindo. Aí de repente você acrescenta alguma coisa concordando com o que a pessoa está falando. Você está buscando o quê? Você está buscando a sua aceitação naquele grupo. Você não chega no grupo falando assim, tá tudo errado o que você está falando. Você não vai nem entrar, você já vai ser, todo mundo vai olhar para você e falar, viu? Quem você pensa Desculpa, mas não te conheço, tchau. Não é? Então, assim, primeiro a gente busca a aceitação, né? A concordância. Então, você conquista o direito de dar a sua opinião, em primeiro lugar, comungando com a opinião das pessoas que estão ali naquele grupo. Você chega concordando e continua, aí o que você faz? Devagar você começa a soltar a sua opinião. Ela pode ser de concordância ou ela até pode ser de discordância, mas depende da forma como você coloca. Se você discorda de forma amorosa, você acrescenta um ponto de vista no assunto. Se você discorda de forma violenta, você cria uma barreira de entendimento que você vai ser repelido instantaneamente. E é assim que a gente faz com as pessoas, não é? É que existem muitas formas de você dizer a mesma coisa, né? Sim. Eu tive que aprender isso porque às vezes eu dizia, isso é muito de com quem você está falando. Eu posso falar às vezes de uma forma com você, com o Gerson de outra, com a Regiane de outra, porque eu tenho que saber com quem que eu estou falando, né? E durante bastante tempo eu tinha atritos, por exemplo, com a minha irmã mais nova, que eu falava de certa forma, que para mim, se você viesse falar, não teria nenhum problema, né? Só que ela não sou eu, concorda? Então eu não tenho que falar com ela. Que é o que ele falou aqui, né? Aprenda a lidar com as pessoas. Que não é porque para mim eu trataria isso bem que ela tem que tratar, né? Que qualquer outra pessoa tem que tratar, porque as pessoas são diferentes e eu tenho que falar com cada um conforme quem está ali, né? Não conforme... Eu tenho que falar como quem eu sou, realmente, mas com amorosidade de respeitar quem é o outro, né? Então, eu acho que é muito importante a gente perceber isso. Que eu vi alguém falando um dia desses que você não tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Acho que foi você que falou isso, não foi? Não sei. Mas acho que foi. Como você gostaria de ser tratado. Lógico, tratar com respeito, com amor, sempre. Mas você tem que entender que aquela pessoa que está ali talvez não receba bem alguma coisa que você diga que para você seria normal, né? Sim. Vai muito de cada um. Exatamente. Eu mesma eu brinco demais. Às vezes até no trabalho, no meio, mas eu não tenho problema com isso. Eu não perco o foco porque eu faço uma piada, por exemplo, né? No meio de uma reunião e tal. E daí? Volta a falar sério de novo, mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo recebe bem. Então, tem grupos que eu consigo fazer isso. Tem grupos que eu já não consigo fazer isso. E isso independe da hierarquia, tá? Independe de cargos maiores e cargos menores. São as pessoas, né? Tem gente que consegue trabalhar brincando. Eu sempre trabalhei brincando, sempre trabalhei rindo a minha vida toda. E nunca deixei de cumprir com aquilo que eu tinha que cumprir, né? Eu sempre cumpri o meu papel. Mas a vida inteira dando risada. Sempre. Sempre achando coisas engraçadas. Porque esse é o meu combustível, né? Esse é o meu combustível de vida, né, amor? Pra gente viver bem, né? O dia que a gente ri bastante é um dia leve. O dia que a gente ri em casa e tem dia que tá faltando risada, vamos colocar alguma coisa pra gente rir na TV, ao invés de assistir um seriado sério? Vamos colocar coisa para dar risada? Vamos. A gente assiste para rir, né? Porque faltou riso naquele dia. Né? Acho isso muito interessante. E o resultado é imediato. É uma limpeza instantânea. Na primeira risada você já se abre, já começa a colocar as coisas para fora e aquilo fica muito bom. Mas não é em todos os lugares que eu sou bem recebida com essa coisa. Nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta. Tem gente que não gosta. Mas eu não ligo muito, não.
Só um pouquinho. Quando conversar com alguém, não fale mais sobre você mesmo. E Pronto. não tem o que falar, gente. Vou falar dos outros. Mas não é para falar da vida dos outros, né? Não, mas aqui ele vai complementar. Procure falar de um assunto que interesse a outra pessoa e ouça. Esse é o modo de ser atraente. Você verá como a sua presença será solicitada. Que é o que eu falei aquela hora, né? Primeiro você ouve, concorda, depois você começa a falar. A gente também precisa ser ouvido, tá, gente? A gente também não precisa ser um mudo o resto da vida e só ouvir. Porque a gente também pode estar no lugar de quem está falando e o outro está ouvindo. Tem uma prática no xamanismo que eu acho genial. Eles têm eu não lembro agora, depois vou ver com os meninos lá do xamanismo, de qual vertente que é. Ele chama bastão da fala. É um galho, que para eles é sagrado, que eles colocam, índio senta muito em círculo, né? Já justamente para que a hierarquia não existe. Ninguém está na frente de ninguém, ninguém está acima de ninguém. Estão todos na mesma distância do centro e uns do lado dos outros, né? Que é uma prática legal. O bastão da fala é assim. Quando a pessoa vai lá, levanta do lugar dela, vai no centro da roda e pega o bastão, ela tem o poder e o dever divino de expressar a opinião dela. Só ela pode falar, tá? Aí ela fala, mostra o ponto de vista dela, sagrado, que é de direito dela, fala o que ela tem que falar, devolve o bastão. Todos escutam. Aí o próximo vai lá, pega o bastão, então eles dão para ele o direito de ser ouvido, o direito de expressar a opinião que ele tem, né? E isso é muito sério entre eles, quando eles estão reunidos, para não virar, sabe aquela reunião de trabalho que todo mundo fala, a gente fica 2 horas e sai de lá sem nada resolvido? Eu tenho vontade de colocar o bastão da fala no meio da reunião, falar, gente, por favor. E daí, para você ser ouvido, você tem que entrar naquela, sabe pular corda de 2? Uhum. É como se você tivesse entrado em 10 cordas pulando, para você conseguir ser ouvido, porque às vezes você precisa falar alguma coisa, né? Você tem que entrar berrando, é um horror. E não é educação, eu não sei se é carência ou o que é que acontece, né? Se a gente tivesse o bastão da fala ali, todo mundo seria ouvido, porque todo mundo tem uma ideia. Sim. Que precisa ser considerada. É desgastante também, né? Você tentar falar e as pessoas não te ouvirem ou vice-versa, né? Você vê que tem alguém tentando falar e você não deixar que essa pessoa se expresse. Eu acho que saber ouvir é muito importante, saber o momento que a gente tem ali de falar, de se expressar, de se colocar, né? É muito importante. Eu acho que a gente aprende esse momento de falar e de se colocar quando a gente aprende a ouvir. Porque, como você disse, tá um monte de gente ali conversando. Primeiro eu ouço para saber em que momento que eu vou ter algo a acrescentar ali, não é verdade? Em que momento que eu posso, porque veja, se a Ana está falando e eu começo a falar aqui junto, vira uma bagunça, vocês não vão entender, a gente não vai se entender, até mesmo eu acho que para uma questão própria, né? Às vezes, se eu for falar, alguém começa a falar junto ali comigo, parece que já embaralha tudo, assim, e você não consegue seguir um raciocínio. Eu acho que a gente aprende a ouvir, eu acho que a gente tem que ter esse respeito, né? De ouvir o outro, para então a gente saber quando é o nosso momento de falar e de se expressar e de colocar o que a gente tem ali para acrescentar no assunto. É verdade. Eu acho que, como ele falou aqui, né, da gente ler as pessoas, né, eu acho que quando a gente tá lendo alguém, a gente também está sendo lido, né? Uhum. Isso é uma coisa super legal. A gente sente a diferença quando a gente
tem uma conversa com alguém equilibrado, que está conseguindo te entender, né? Que está conseguindo fazer um timing legal, que ninguém está falando de mais ou de menos, ninguém está se sentindo lesado. Você sente a diferença quando você tem uma conversa desse jeito, né? E quando você tem uma conversa em que ou você se destemperou, só ouviu ou só falou, ou você sabe o resultado daquilo. Quando você sai bem, você fala, nossa, tive uma conversa tão legal com fulano, você pode saber que essa conversa ela foi equilibrada. Porque mesmo que a gente desabafe com alguém, a gente sabe quando a gente está ultrapassando o limite do outro de ouvir. Quando a gente está tirando do outro o direito de se expressar. Né? Porque quando a gente fala demais, a gente tira do outro o direito da expressão. Né? E quando a gente só ouve também, a gente deixa de falar coisas que poderiam ser construtivas ali na conversa. Sim. Né? Então, ou só ouvir ou só falar, tem alguma coisa que não está legal. A não ser que você esteja dando uma palestra. Às vezes eu acho que pode ser um pouco de insegurança também, né? Nessa questão de você se expressar. Às vezes a gente pode ter uma vontade de falar alguma coisa, mas a gente não confia em si, né? Eu vou falar, Vai falar aqui agora. Complexo de inferioridade. É o primeiro que... Adiantei. Então, eu acho que é uma insegurança realmente. É bem isso, é um complexo de inferioridade. Às vezes você tem algo para compartilhar aqui. Talvez aquilo que você diga seja o que o outro está querendo dizer, mas eu não falo porque eu acho que eu vou falar errado, que eu não tenho... Medo. Que eu tenho talvez desconhecimento daquilo, né? Isso. Então tem muito disso. Eu vou ler esse parágrafo aqui e eu tenho um recado daí para dar. Vamos lá. O complexo de inferioridade nasce da secreta consciência de uma fraqueza, real ou imaginária. Na tentativa de compensar essa fraqueza, a pessoa pode construir em torno de si uma armadura de falso orgulho e ostentar um ego exagerado. Então, os que não compreendem a verdadeira causa de tal atitude podem dizer que a pessoa tem complexo de superioridade. Ambas as manifestações de sua desarmonia interna são destrutivas do desenvolvimento do eu. Ambas são alimentadas pela imaginação e pela ignorância dos fatos. Ao passo que nenhuma delas é parte da verdadeira e onipotência natureza da alma. Baseie sua autoconfiança na realização verdadeira, acrescida da convicção de que o seu eu real, a alma, não pode ser inferior de modo algum. Vou ler de novo. Baseie sua autoconfiança na realização verdadeira, acrescida da convicção de que o seu eu real não pode ser inferior de modo algum. Então você se libertará de todos os complexos. Se a maioria das pessoas acha que você tem uma personalidade pouco atraente, analise-se. É possível que haja traços no seu jeito de ser que desagradam aos demais. Talvez você fale demais, ou goste de intrometer-se na vida alheia, ou ainda tenha o costume de apontar os defeitos dos outros, além de lhes dizer como deveriam viver sua vida, sem aceitar sugestão para melhorar a si mesmo. Eis alguns exemplos de traços psicológicos que nos tornam antipáticos aos outros. O que eu ia falar aqui é o seguinte. Como é que eu vou conseguir me expressar? Nós estamos falando aqui da conexão com Deus. Esse é o motivo de todo o assunto que a gente está falando aqui. Quando a gente se relaciona melhor com o mundo, a gente cria uma egrégora legal, pessoal, de energia, que me ajuda
a fazer uma morada legal para Deus ficar dentro de mim, certo? Para isso, eu também preciso ter forte dentro de mim de que eu não sou menos importante. Por isso que eu li 2 vezes aqui. Não tem como eu ser inferior. Tem como eu ser diferente. Isso é fato. Não existe nenhum ser no universo igual ao outro, né? Então, dentro dessa maravilhosa diferença, eu sou parte dela, beleza, sou único. Mas a minha importância é igual para todo mundo. Então, eu preciso tirar de dentro de mim essa ideia de que Jesus não pode falar comigo, de que todo mundo tem um anjo da guarda, eu não mereço. Mas qual foi o ponto de vista que você usou para chegar a essa conclusão? Que você tem que ser igual a alguém, a Jesus, por exemplo? Cara, desculpa, mas você tá pegando aí, a gente segue os exemplos do cara, mas ele é o meu herói. Mas eu tenho consciência de que eu ainda preciso de alguns milhares de anos para chegar no nível de bondade e amorosidade que ele tem, né? Por mais que eu tente desenvolver isso, eu ainda estou em outro momento da minha vida. Mas isso não tira a minha importância. Eu acho que Deus gosta tanto de mim quanto de Jesus. Só que ele entende que, para mim, ele vai ter que repetir. Mais alguns milhares de anos. Não vai ser 20 vezes. Vai ser anos a mesma coisa. Até eu conseguir mudar um pequeno comportamento que está me atrapalhando na minha relação com os outros. A minha relação, ela é o reflexo da minha mudança interior, né? E assim, a gente precisa acessar mais essas forças que ajudam a gente. A gente precisa aceitar mais a ajuda que eles estão querendo nos dar. Às vezes a gente acha, não é nem que a gente acha que a gente é melhor que Deus. A gente se acha tão inferior que a gente acha que a gente tem que provar que a gente fazendo as coisas sozinho, a gente vai ser aprovado por Deus. Ai, se eu conseguir melhorar, ai meu Deus, sem pedir ajuda para ninguém, ai, Deus vai olhar para mim e falar, nossa, você é um vencedor. Que tanto que a gente, na parte profissional e financeira, por exemplo, a gente se vangloria muito, eu consegui tudo sozinho. Nossa, coitado de você, gente, se tivesse pedido ajuda, tem tanta gente que pode ajudar a gente. E a gente precisa sofrer menos porque você teve humildade e aceitou a ajuda dos seus pais, aceitou a ajuda dos seus amigos, por exemplo, para aprender alguma coisa no seu emprego novo. Você pediu ajuda do seu colega do lado e aprendeu aquilo em um dia, mas não, eu preciso aprender sozinho. Demorou uma semana sofrendo para aprender. Quanto Entende? tempo que a gente não demora mais por não ter a humildade de reconhecer que a gente pode ser ajudado, né? A gente pode ser ajudado. E daí quando chega, por exemplo, um colega de trabalho novo, eu adoro ajudar. Eu falo, ó, não precisa sofrer com isso aqui. Isso aqui é desnecessário, você vai sofrer à toa. Eu vou te ajudar a chegar até ali, aí ali você vai dar o seu toque. Aí você vai gastar o seu farelo sofrendo com aquilo ali um pouquinho, que aquilo ali vai ser importante no seu dia a dia. Então não precisa sofrer com o que não vai te trazer, né? Então às vezes na nossa vida espiritual a gente traz essa ideia que a sociedade coloca na gente, que a gente precisa ser autossuficiente, né? E a autossuficiência, ela nada mais é do que um egocentrismo, né? De uma falsa sensação de um poder que eu não tenho. Na verdade é assim, né? Certa vez eu ouvi alguém falando sobre autossuficiência, né? Autossuficiência não existe, gente. Não existe autossuficiência. Como que você sempre depende de alguma coisa? Ai, porque eu planto. Tá, mas você depende da planta nascer, depende de ter sol, né? Eu como ali o que eu planto. Tá bom, mas de onde que veio a semente? Ah, não, eu tirei do outro, mas de algum lugar veio. Não existe. Assim, isso é um exemplo bobinho, assim, de certa forma, mas
Não existe autossuficiência. É importante a gente entender que a gente não está sozinho no mundo. E Sim. a gente sempre vai precisar viver em comunidade, a gente sempre vai precisar do outro ali, né? Então, se a gente tem a humildade de reconhecer isso, acho que todo mundo ganha, né? Tanto nesse sentido social, quanto nesse sentido divino realmente, né? É importante sem se inferiorizar. Sim, sem achar que é a ralé, né? Se você pensar que você é parte, quando eu peço ajuda para alguém, né, eu tô simplesmente admitindo que eu sou parte do mundo, gente. Eu sou uma gota nesse oceano, né, nesse mar de pessoas aqui. E quando eu ajudo alguém também, nossa, eu faço com tanta alegria. Não é? É tão gostoso você ajudar um amigo, cara. Falar, vamos lá, vou. O cara está subindo a escada com uma mala, vou lá, tum. Cara, você... Poxa vida, né? É tão prazeroso. Acho que Deus sente isso também. Sim, quando a gente pede ajuda dele, ele dá aquele empurrãozinho assim, ele fala, poxa vida, ele me deu a chance de ajudar ele. Eu acho legal a gente pensar também que a gente não precisa ser bom em tudo, né? Eu quero ser perfeito, eu quero ser autossuficiente, eu quero fazer tudo sozinho. A Ana é boa em determinada coisa, eu sou boa em outra coisa. Será que se a gente... vamos fazer isso aqui junto? Todo mundo vai ganhar, não é verdade? Eu acho que eu posso aprender um pouco com ela pode aprender um pouco comigo. E eu acho que não ficar sempre fechado, eu sempre fiz isso desse jeito, né? Sim. Vou continuar fazendo. Eu sempre busquei Deus assim. Deu certo? Né? Se deu certo, beleza, continue. Mas não deu certo. Talvez se eu puder buscar... ela faz diferente. Como que você faz assim? Eu faço assim. Será que eu não consigo ir adaptando isso para chegar numa melhor forma, né? Eu sempre tive dificuldade com... como é que se diz? Com rituais repetitivos, né? Que é a nossa origem aqui, a minha criação e tal. Eu sempre tive muito problema com a repetição, porque eu sou muito dispersa. Minha mente, ela é muito rápida. Eu estou fazendo uma coisa, eu estou olhando tudo que tem aqui, tudo que está escrito nas placas. Então, se o que eu estou fazendo não prende a minha atenção, aquilo para mim perde os prazer, né? Então, quando eu descobri que eu posso acessar Deus simplesmente sendo eu, né? Olhando o meu comportamento, que eu posso achar Ele e eu posso achar de diferentes formas. Hoje eu quero achar Ele na natureza. Beleza, hoje eu vou andar na pracinha com a Mel e vou conversar com as árvores e vou tirar o sapato e vou pisar na grama. Hoje é essa conexão e tal. Amanhã hoje é no meu trabalho. Hoje, cara, eu vou prestar atenção. Hoje eu vou ser luz, né? Eu quero ser luz todo dia. Nem todo dia a gente consegue. Mas fala, não, hoje é um dia especial. Então, simplesmente existir, eu existo para isso. Porque eu sou parte dele, né? Eu não estou aumentando a minha conexão com Deus só nos dias que eu venho aqui. Porque seria, né? Poxa vida. Só 2 dias por semana? Seria 3 dias meio pouco, né? Então, assim, acho super bacana, né? Eu vou acessar Deus em qualquer lugar. Eu vou numa festa, cara, tem muita coisa que pode acontecer ali. E você pode ser luz lá na festa. Posso ser luz, claro, levar alegria, levar, né? Tem muita conversa legal que pode partir daquilo e tal. Eu posso ser consolo, eu posso exercitar e assim, sempre com a noção de que eu posso acessar os nossos amigos, de que eles estão ali ansiosos para me ajudar. Deus está querendo, Jesus está aqui, gente, principalmente agora na pandemia, né? Se ninguém percebeu, está tendo uma mudança muito grande na terra, em nós. As nossas crianças estão diferentes. As nossas crianças, ninguém está sabendo lidar com elas, porque nós estamos ainda naquele modelo antigo, mas aquele modelo antigo nada dá certo. Se você pegar uma cinta e mostrar para ela, vai falar, você pode me matar, que isso não vai dar resultado. Eu não sou domável.
Você precisa me compreender para conviver comigo. Falar um negócio. A Maria, né? Todo mundo sabe quem é a Maria já, né? Minha filha. Ela... Esses dias eu falei, Maria, faça tal coisa. Ela olhou bem pra minha cara. Você tá mandando em mim? Tipo, vamos conversar aqui, né? Se você estiver mandando, eu já vou ter que ver o que eu vou fazer. Aí eu falei, não, a mãe tá pedindo pra você fazer assim, assim, assim. Ah, tá bom. Eu não gosto que mande em mim. Eu falei, tá bom, então vamos conversar, ó, só que você tem que fazer isso aqui e explicar realmente. É que eu acho que a gente foi criada de uma forma assim, né? Em que tudo era imposto. Eu acho que a gente tem que perceber que as coisas hoje não vão ser mais impostas, né? E eu percebo muito isso no dia a dia. Se você chega e conversa, por que eu tenho que fazer isso? Por exemplo, por que eu tenho que arrumar isso? Porque você bagunçou. Ah, mas eu não quero arrumar. Eu falei, então você não bagunça, ou você pega um lá e leva e assim vai, né? A gente perceber que o mundo é outro, que não é porque a gente foi tratado de certa forma que a gente vai ter que tratar da mesma. Eu acho que isso é uma evolução pra gente também, né? Da gente perceber, dá pra ser diferente e eu posso ter resultados bons, muito bons, sendo diferente. Não ficar preso. Porque meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu também tenho que fazer assim. Eu acho que não é bem assim. Muito bom. Bom dia, pessoal. Só para ficar claro que agora não é mais a Ana. Eu vim só para complementar, né? Acho que já está dando o horário de vocês. Para complementar, a mudança do velho para o novo é uma coisa que está sendo já abordada aqui por vocês. No modelo velho, considerava-se que quando você nasce aqui na Terra, você é o seu corpo. Então, se você tem uma vida só, você é criança, depois você... Então, a sua vida é o seu corpo. E a alma era uma coisa muito nebulosa ainda para a grande maioria da consciência terrestre. O conceito de alma era muito abstrato porque ainda estava vibrando numa energia muito telúrica, numa energia muito terrestre, muito material. E a energia da Terra agora, ela está sofrendo uma alteração. Nós estamos passando por uma era da alma, do ser, do sentimento. Então, essas crianças, essas almas que estão vindo para cá, agora elas trazem com elas a necessidade, quase que a obrigação de que vocês compreendam de que elas estão crianças. Elas precisam ser ouvidas como qualquer ser de qualquer idade. Elas têm o direito de estar na Terra, mas elas precisam seguir o processo físico de vocês. Mas elas estão crianças e são almas muito sábias, milenares, que vieram para ensinar muito, desde a infância. Então, para que essas almas sejam ouvidas, né, elas não vão aceitar serem domadas como um animal, né? O que a energia velha gerou na maioria das pessoas? Veja bem, eu não estou culpando, tá? Todo mundo que viveu no velho foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, foi idoso, passou por todos os estágios e deu o melhor de si. Tá? Então vejamos que isso não é uma coisa ruim que aconteceu. Os resultados nem sempre foram bons, porque foi uma fase de muita repressão. Houve repressão das crianças, repressão das mulheres, repressão racial, houve repressão do feminino e do masculino. Tá? Eu gosto sempre de salientar, as mulheres sofreram muito, mas os homens também sofreram uma cobrança muito grande, de terem sucesso na vida, de serem pais de família responsáveis,
sofreram muito, perderam muito. Também, da mesma forma como os casamentos arranjados eram ruins para as mulheres, também era para os homens. Eles também tinham os amores das suas vidas que foram deixados para trás para viver um casamento, né? Mas enfim, esse não é o foco da conversa. O que eu quero chegar é, o modelo velho, ele criou adultos doentes e ele está enchendo os consultórios terapêuticos de pessoas que não conseguem expressar suas emoções, de homens que não conseguem chorar. Chorar é uma coisa linda, é uma emoção que é vista por vocês como sinal de fraqueza, mas não é. É simplesmente uma expressão do seu corpo, assim como rir. E é, dentro da sociedade de vocês, na minha visão particular, um grande sinal de força, de coragem de ser verdadeiro e de expor o que você está sentindo. Então, quando você sentir vontade de chorar, por tristeza, por raiva, por alegria, por emoção de ver uma cena linda de amor, chore. E se alguém vier dizer para você, você está chorando? Estou chorando. Por quê? Porque eu achei lindo isso. Mas precisa chorar? Falar, para você pode não ser necessário, mas o meu corpo teve essa reação. Você tem algum problema com isso? É só uma expressão, eu tô sendo verdadeiro. Eu estou dizendo o que eu sinto. Eu não estou segurando. Ai, segurei para não chorar. Por quê, gente? Ai, não posso chorar numa reunião de trabalho. Por quê? São pessoas que estão ali. São pais de família, né? Então, assim, a gente ia falar sobre a mentira hoje, né? Mas isso pode ficar para uma próxima. Mas está tudo envolvido, entende? Vocês falaram hoje sobre o comportamento, sobre ler o outro, sobre ser bondoso. Nada mais é do que ser bondoso, olhar para o outro e compreender que você também está sendo compreendido. Dê o seu melhor, você vai receber o melhor do outro. Você já está recebendo. Você vai em qualquer lugar, você vai dentro de uma prisão e tenha certeza que eles estão dando ali o melhor que eles podem. É o melhor deles, né? Então, o que a gente quer aqui é melhorar o nosso melhor e o nosso pior também, claro, né? A gente não precisa eliminar o nosso velho, o nosso velho pode ter sabedoria para trazer para a gente, mas a forma de executar pode não ser a mesma, tá? Então, assim, nós estamos agora na era de entender que não importa a idade que nós tenhamos, nós somos um ser cósmico, divino, que teve o direito e o prazer de estar vindo para a Terra. E a gente estará contribuindo para o bem da Terra quando a gente ensinar amorosamente sobre limites para esses seres que estão vindo, mas escutá-los. É muito importante que as nossas crianças sejam ouvidas, porque nós vamos aprender muito com elas. E devagar é importante que elas também entendam sobre limites, porque essas almas, elas são muito impetuosas, né? Claro que elas vão precisar de orientação, isso é óbvio, mas não da forma como era feita, porque era mais fácil. É muito mais fácil você dizer para Maria: estou mandando em você. Tá vendo esse chinelo aqui? Se você não obedecer, você vai apanhar com ele e vai ficar presa no quarto por 1 hora. É muito mais fácil você ameaçá-la dessa forma e acabar aquela conversa rapidamente do que você sentar com ela e explicar: não, Maria, eu estou pedindo para você, mas você precisa entender que... E daí você
discorre. Você vai ter que parar o que você está fazendo. Sim. Utilizar aquele tempo, né? Eu não gosto e já ensinei a Ana a não usar mais essa frase, perder tempo. Você utiliza o seu tempo, mal ou bem. Sim. Mas você nunca perde o tempo. Você utiliza ele, você vive ele, né? Uhum. Você tem a sensação de perdê-lo quando você utiliza ele mal, né? Então, você vai estar fazendo um mau uso do seu tempo se você abreviar ele com uma forma mais rápida e que vai calar, porque com o tempo ela vai se calar. Sim. Vai se distanciar de você e vai começar a ter problemas depois, porque daí ela não vai conseguir mais se expressar. Eu acho que esse que é o trabalho, né? Você, todo dia, às vezes acontecem coisas que eu olho para ela, por exemplo, como que eu resolvo isso agora, né? Como que eu faço? Eu acho que a gente tentando, como eu gostaria que fosse feito, né, comigo. Qual que é a melhor forma? Como que eu resolvo isso com amor? Entende? Como que eu resolvo isso em paz, né? Como que eu mudo isso? Comigo foi desse jeito. Vá no quarto e se você não fizer, vai acontecer alguma coisa, né? Era dessa forma. Uhum. Mas não precisa ser, né? Vamos aqui, ó. Você não quer que a mamãe brinque com você? Ela não quer arrumar lá. Você não quer que eu brinque com você? Se a gente arrumar junto, mais cedo a gente vai terminar, né? E ir colocando essas coisas que eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? As duas partes têm a ganhar. Sim, ser conciliador e respeitar o outro não precisa só ser uma criança. Sim. Você leva isso pra vida. Pra vida. Então é isso, pessoal. Para terminar, né, como foi dito, nós estamos disponíveis para ajudá-los. Nós estamos ansiosos para ajudá-los todos os dias. Esse é o nosso trabalho. Vocês não estão nos pedindo um favor, né? Nós aceitamos e nos propusemos a viver para vocês, que estão aqui na Terra passando por experiências que nós já passamos no passado. Então a gente compreende a dor de vocês, né? E nós não estamos aqui para julgá-los, a gente vai de coração aberto. Às vezes a gente precisa falar algumas coisas, mas é para ajudar, né? A gente precisa às vezes abrir os olhos de vocês, mas não é no sentido de apontar as suas fraquezas. Jamais a gente vai fazer isso. Então vocês podem sim perguntar, nos acionar, né? E abrir os ouvidos. A gente pode ajudar bastante. Às vezes em algumas situações que se apresentem mais difíceis, o que eu faço? A gente vai estar ali para ajudar em nome de Deus, né? Nós trabalhamos para Ele, em nome dEle, e para a gente evoluir junto. Nós abrimos mão às vezes de estar num lugar que tenha mais paz, que tenha mais tranquilidade, para ficar aqui nessa bagunça aqui na Terra, né? Vendo coisas que às vezes a gente se entristece, mas a gente quer vocês junto com a gente quer crescer junto, a gente quer fazer parte do crescimento, da melhora de vocês, né? E a gente quer comemorar junto também, porque nós estamos todos envolvidos, somos uma grande família, né? E estamos aqui ansiosos para ajudá-los a ser felizes mais rápido. Parar de sofrer, às vezes, por coisa pequena, né? Por bobagem, por dinheiro, por milindre, por qualquer coisa que não faça mais parte da energia da Nova Terra. A Nova Terra é diferente. Então, a gente pode mostrar alguns caminhos mais amorosos para vocês conseguirem alcançar essa vibração. E depois que você alcança, aí você começa a ter um ponto de vista diferente a respeito das coisas. Você começa a treinar o seu ponto de vista para ele ser sempre positivo. Quando você treina para ver sempre o bom, a gente vai ajudar essas ideias a virem. Mas vocês precisam dar o começo, porque a gente não pode passar por cima da escolha de vocês.
da forma como vocês pensam, né? Então vocês precisam escolher a positividade, escolher o otimismo, mesmo dentro do caos, né? Você precisa fazer essa escolha. A gente só vai na onda, mas você precisa tomar a primeira atitude. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa, senão a gente vai finalizar. Não? Então, é isso, gente. Até quinta, se Deus quiser, né? E Ele quer. Então, tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Um bom dia a todos.